Ok, a videoaula agora é com o 8º ano. Boa tarde, alunos do 8º ano. Ana Braga entrou. Jordana Aires, oi. Bom dia a todos vocês. Bom dia, não, boa tarde, né? Se bem que eu acho que ninguém almoçou aí, não. Almoçaram? Eu ainda não. Boa tarde. Pessoal, entrando muita gente ao mesmo tempo aqui. 18 pessoas, 19. Oi, oi. Guilherme Nunes já entrou colocando o nome dele. Pessoal, vamos lá. Colocando o nome para mim, para eu anotar a presença para vocês, tá? Vou começar aqui do Guilherme Nunes. Ana, o horário ontem à noite sofreu uma pequena modificação, tá? A Dalila entrou em contato comigo ontem à noite, falando aqui que o horário tinha sofrido uma pequena modificação e que ao meio-dia seria aula minha. Tá? Era umas 10h30 da noite a hora que ela falou comigo. Então acaba que sou eu mesmo, tá? Houve mudança aí. Vou confirmar com ela aqui, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu acessar meu WhatsApp aqui. Peraí, só um minuto. Aqui. Aqui. Deixa eu ver, só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, ela acabou de falar que mudou ontem à noite. Ok. Então, nem vou falar com ela, não. Vocês já falaram, né? A aula é minha mesmo, senhores e senhoritas. Tá? A aula é minha. Eu também tô morrendo de fome, mas vocês podem esperar aí, dar 1h da tarde, vocês comem também. Tá? A gente almoça junto, cada um na sua casa. Então, vamos lá. Eu tô voltando um pouquinho, porque o pessoal foi colocando o nome e eu não fui anotando. Então, presta atenção, voltei aqui no início dos comentários. Eu vou anotar a presença. Eu vou anotar a presença de vocês. E aí, quem eu não falar o nome é porque tem que pôr o nome lá, tá? Então, vamos. Primeira pessoa que colocou o nome completo aqui para mim foi o Guilherme Nunes. Guilherme Nunes já tem presença aqui marcada, tá? Beatriz, ok, presença. Calma lá, gente. João Pedro Ferreira, presente. Giovana Karen, presente. Luiz Reinaldo, presente. Matheus Henrique. Matheus Henrique, cadê você, Matheus? Achei. Presente. Andressa, presente. Maria Eduarda Rodrigues, presente. Israel, presente. É mais difícil, Maria Luísa, fazer assim, chamada, porque a resposta chega aqui para mim com atraso, né? Com delay. Então, aí depois eu vou ter que ficar voltando em cada nome para poder fazer, fica mais difícil. Prefiro que vocês continuem fazendo assim.
coloca o nome, que eu coloco presença aqui na hora. Jordana Aires, ok. Amanda Luiza, ok. Ana Clara Ferreira, tá ok. Beatriz Lins, coloquei aqui já. Beatriz, presente para você. O pessoal ainda está perguntando do professor Yuri. Ana Clara Ribeiro, ok. Karine Lessa. Karine, deixa eu achar aqui. Achei. Fábio Henrique. Oi, Fábio, ok. Maria Eduarda Araújo, ok. Gente, não adianta reclamar pra mim que meio-dia é hora de almoço e que vocês estão com fome, tá? Não adianta reclamar pra mim, não. A gente segue o horário da coordenação. João Vitor Barbosa. Tá ok, João Vitor? Coloquei aqui presença pra vocês. Tá? João Vitor de Sá. Presença, ok. Giovana Gabriela Pacheco, ok. João Pedro Ferreira. João Pedro Ferreira, você já tinha colocado para mim. Já tinha colocado presença para você. Ana Laura Pinheiro, presente. Cheguei, moro longe, né, o Israel. Guilherme Nunes, Arthur Alves, presente, Arthur Alves. Maria Luísa, ok, presença para Maria Luísa. O Juan Riquelme também está aí, presente. João Vitor de Sá, também já tinha colocado presente. Vocês estão colocando o nome 2 vezes, pessoas. Matheus Henrique também já tinha colocado. André Gomes, precisa colocar 2 vezes não, basta uma vez, tá? André Gomes, ok. Ana C. São 2 Ana Claras. Ana Clara Belício, é isso? Que Ana Clara Ferreira já coloquei. Aninha Rez, é ok. Maria Eduarda Araújo também já tinha colocado. Vocês estão colocando 2 vezes, presta atenção. Gabriele Rodrigues, ok. Amanda Gabriele, ok. João Vitor Barbosa, já tinha colocado. Eu não sei o número da sua matrícula, tá? Eu não tenho aqui o número da matrícula de vocês, não. Tá bom? Gabriele Nunes, ok. Ana Clara Belício, ok. Maria Eduarda Júlio, presente. Maria Luísa, sim, coloquei o seu. Não coloquei o site nas notas da escola, ainda não. Arthur Alves, gente, vocês estão colocando o nome 2 vezes, por favor. Ana Laura, coloquei. Se eu falei o nome, gente, é porque eu coloquei, tá? Vitor Hugo, presente. Sim, a live tá com atraso. A resposta de vocês também chega aqui com atraso, tá bom? É só vocês colocarem uma vez. Vocês podem combinar assim comigo. Vocês podem entrar e colocar o nome de vocês completo, a primeira coisa, que eu vou rapidinho colocando aqui, tá? Maria Laura, bom dia, ok. Agora vou pedir para vocês acompanharem a minha aula, tá bom? Por que vocês precisam acompanhar minha aula? Para de falar dessa história de almoçar, de comer, porque agora é hora de aula, certo? Vocês já tinham aí, vocês já sabiam dessa live ao meio-dia. Vocês só achavam que era do Yuri, mas depois houve a mudança aí e a Dalila pediu para eu entrar aqui ao meio-dia com vocês, tá certo? Eu também, Guilherme, eu só tomei café hoje da manhã, 8 horas da manhã. Vai fazer o quê? Natália Serravalli, oi. Bom dia.
tá bom? Mas é isso mesmo, gente. Vamos assistir a nossa aulinha de português, que depois todo mundo vai almoçar feliz da vida, ok? Joinha. Por que não começa às 7, Maria Luísa? Ninguém merece. Deixa começar às 9 mesmo, tá excelente, tá de bom tamanho, tá? Prefiro almoçar mais tarde do que acordar tão mais cedo assim, né? Eu já acordo 6h30, se a aula começar às 7, eu tenho que levantar às 5h30. Vamos lá. Vamos parar de conversar, parar de conversa fiada, que a gente tá perdendo tempo. Parou de conversar agora. Nós vamos começar a nossa aulinha de português. O que nós estudamos ontem na nossa live? Nós pegamos a primeira atividade que eu fiz para vocês e corrigi, não foi isso? Aquela primeira atividade da aula 1, eu corrigi com vocês ontem na nossa live, que foram as vozes verbais, certo? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Tá lembrando? Vou pedir para que vocês peguem agora, por favor, a atividade 2, tá? A atividade 2, a aula 2, que eu postei para vocês lá na agenda eletrônica, também com vozes, sobre vozes verbais. Tá certo? Então, né, vocês estavam achando que é a aula do Yuri. Eu vou esperar 2 minutinhos para vocês pegarem aí o meu material. Ou vocês pegam o texto, tá? Eu vou virar aqui o meu celular para mostrar para vocês. Ou vocês pegam esse texto aí, aula 2, vozes verbais. E aí eu escrevi assim: bom dia, tudo bem com vocês? Não, não é aquela do livro, não. Que eu coloquei na agenda de vocês há 2 semanas atrás, tá? Coloquei um link do vídeo no YouTube e coloquei essa aula para vocês, tá? Não vou pegar do livro agora, não. Tarefa impressa, isso. Muito bem, Amanda. Obrigada. Vozes verbais, tá? Eu coloquei para vocês assim: bom dia, tudo bem com vocês? Vamos retomar um pouco o assunto vozes verbais. Vimos na atividade passada que o verbo possui 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Vamos lembrar? João Gabriel está presente na sala? João Gabriel entrou, né? É isso? Tá, vou esperar o João Gabriel me responder, Israel. Então, aqui eu tenho voz ativa. Todo mundo acompanhando a leitura, por favor. Voz ativa. O sujeito pratica a ação do verbo. O sujeito é ativo. Voz passiva. O sujeito recebe a ação do verbo. Sujeito paciente. Voz reflexiva. O sujeito pratica e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo. Sujeito reflexivo. Lembram disso? Nós vimos ontem, foi a primeira videoaula que eu coloquei para vocês, primeira atividade que eu coloquei para vocês desde a quarentena. Agora é a segunda, continuando com o tema vozes verbais. Hoje, o que nós vamos ver é que há 2 tipos de voz passiva. Aquilo que nós chamamos de voz passiva analítica e voz passiva sintética. Tá bom? Então, vamos lá. Voz passiva analítica. O que é a voz passiva mesmo? É quando o sujeito recebe a ação do verbo. Então, na voz passiva analítica, o sujeito continua recebendo a ação do verbo, mas é formado por um sujeito paciente, um verbo auxiliar, um verbo principal no particípio e depois esse termo aqui que chama a gente da passiva. Aqui, o gado, sujeito paciente. Pessoal, eu vou concordar com a Amanda, tá? Vamos colocar aqui agora só conteúdo relevante para nossa aula.
tá? Eu não, isso equivale à conversa paralela. Pode parar de conversar, né? Vamos prestar atenção na minha explicação, em vez de ficar digitando aí conversa paralela um com o outro, tá? Beleza. Então, prestem atenção na matéria para vocês entenderem esse conteúdo. É conteúdo novo para vocês e é aula normal, tá? Apesar de eu aqui e vocês aí, é aula. Então, aqui nós temos: o gado é tangido pelo vaqueiro. O gado é o sujeito. É tangido é uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Olha aqui, ó, seguidos de particípio. Então, aqui, tangido está no particípio. Pelo vaqueiro é a pessoa quem realiza a ação desse verbo. Todos os acessos é sujeito. Ficaram bloqueados é a locução verbal formada por verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio. Os impostos é o sujeito. Estavam retidos. Eu tenho um verbo auxiliar, mas um verbo principal no particípio. Então, aqui, a voz passiva analítica é quando eu tenho o sujeito paciente e uma locução verbal formada por esses dois verbos. Verbo auxiliar seguido de particípio. Muito bem. Eu tô olhando a conversa de vocês aí, viu? Voz passiva sintética. Voz passiva sintética é um jeito diferente de fazer voz passiva. Por quê? Se forma com o verbo na terceira pessoa, acompanhado do pronome si, nesse caso chamado de pronome apassivador. Então, quando eu tenho orações do tipo doa-se terra, alugam-se quartos, apagou-se o fogo, eu tenho aqui frases na voz passiva sintética, tá? Se eu quiser transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica, eu posso, meninos? Posso. Terra é doada. Quartos são alugados. O fogo foi apagado. Então, aqui, sempre que eu tenho voz passiva sintética, essa voz passiva sintética pode se transformar em voz passiva analítica, tá bom? Então, aqui, eu vou abrir um documento novo. Eu vou abrir um documento novo e vou explicar para vocês como isso se dá. Deixa eu virar a câmera assim para ficar mais fácil para mim, tá? Que eu vou digitar só com uma mão. Então, prestem bastante atenção que esse aqui é o nosso quadro negro. Vou escrever para mostrar para vocês. Voz passiva é aquela em que o sujeito recebe a ação do verbo, tá? Existem duas formas de fazer a voz passiva na língua portuguesa. Ou eu digo assim, tesouras são amoladas. Essa expressão é especificamente goiana, né? Amolar no sentido de afiar. Então, aqui, tesouras são amoladas. Aqui eu tenho um sujeito paciente e uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Aqui eu tenho um exemplo de voz passiva analítica. Certo? Agora, se eu digo essa mesma frase, dita de maneira diferente, se eu disser assim, ó, amolam-se tesouras, aqui eu tenho uma oração na voz passiva sintética. Ok? Então, existem essas duas formas aí
de voz passiva. Pessoal, eu vou parar um pouquinho a nossa live e vou conversar sério com vocês. Preste atenção aqui. Mas prestem bastante atenção. Isso aqui é a aula. Está sendo acompanhado pela coordenação, pelas gestoras dos colégios, pelo pessoal da secretaria. Tá todo mundo vendo. Não, eu não tenho um tripé, Israel. Infelizmente, não. Então, tem que ser assim mesmo no meu computador. Eu vou alternando aqui entre câmera frontal e câmera traseira do meu celular. Mas o que eu não quero, olha, é conversa fiada de vocês. Por quê? Porque eu tô dando aula, mas eu tô de olho nos comentários de vocês. Porque se vocês têm alguma dúvida, é a hora de vocês me perguntarem. Se vocês conversam aqui, coloquem um monte de conversinha sem necessidade, às vezes eu posso passar sem ler alguma dúvida de algum aluno, tá? Então, eu vou pedir para que vocês parem com conversinha fiada, tá? Senão eu vou ter que realmente anotar o nome aqui de vocês e vou passar para a coordenação. Assim como eu passei esses dias atrás, um aluno que não era aluno do nosso colégio, estava entrando nas nossas lives e fazendo bagunça, e eu passei o nome para a coordenação e a coordenação bloqueou essa pessoa de todas as lives, tá? Agora, aqueles alunos que são nossos, que estão assistindo live, tá todo mundo aqui, gente, não está sendo fácil para ninguém, meio-dia, né? A gente está tendo a nossa live, eu estou explicando matéria nova para vocês. E vocês com gracinha nos comentários, eu vou passar o nome para a coordenação entra em contato com os pais de vocês, ou eu mesma, né? Eu tenho acesso aí aos pais de vocês pela agenda eletrônica, tá bom? A gente demorou aí até live pro 8º ano, a hora que tem vocês ficam de brincadeira, de gracinha, tá? Não dá certo, não. Não dá certo mesmo. Tá? Então, agora é assim, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se for dúvida, pode perguntar. Se for qualquer comentário irrelevante, eu vou começar a anotar o nome dessas pessoas que estão fazendo esses comentários, que estão fazendo gracinha, que estão conversando aí um com o outro. Se quiserem conversar um com o outro aí, depois troca o WhatsApp, vocês conversam em horário fora da live, tá? Na live, não. Tudo bem? Exatamente, Maria Luísa. Ou pode pôr até um joinha, pode interagir comigo. Se estiver entendendo o conteúdo, põe um joinha, tá? Que eu consigo compreender que vocês estão entendendo o conteúdo. Se não entendeu, pede para eu explicar de novo, pergunta, põe a sua dúvida, fala assim, professor, eu não entendi direito, pode repetir? Eu repito, com a maior clareza, tá? Mas se vocês colocarem comentários, aí eu não vou conseguir acompanhar o comentário de vocês. Eu preciso explicar o conteúdo, preciso corrigir a tarefa, ok? Desculpa aí a bronca até na live para vocês, mas eu precisava falar, né? Precisava dar um basta aí na conversinha, na brincadeira fora de hora. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou virar a minha câmera aqui novamente, pegar a câmera traseira do meu celular, câmera de trás, e voltar aqui para o meu computador. O Guilherme perguntou aí como é que eu digito. Eu seguro o celular com uma mão e digito com a outra, tá? Digito com uma mão só. Então, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo de hoje é voz passiva e estou mostrando para vocês que existem 2 tipos de voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica se caracteriza pelo sujeito paciente, por um verbo auxiliar e por um verbo principal no particípio. A voz passiva sintética se caracteriza-se por verbo em terceira pessoa, o pronome se, que é chamado de pronome apassivador, tá? O nome desse se aqui
é pronome apassivador. E a palavra tesouras aqui, ela continua sendo o meu sujeito paciente, tá? O sujeito que recebe a ação do verbo. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? Se eu digo assim, ó, alugam-se, não, vou colocar vendem-se. Vendem-se carros usados. Vendem-se carros usados. Senhores, essa oração aqui, ela está na voz passiva de que tipo? Voz passiva analítica ou voz passiva sintética? Voz passiva analítica ou voz passiva sintética? Essa aqui, ó. Vendem-se carros usados. Voz passiva analítica ou sintética? Voz passiva. Vou responder antes de vocês colocarem. Tá demorando a chegar a resposta de vocês. Aqui eu tenho voz passiva sintética. Certo? Aí, agora que a resposta de vocês tá colocando. Sim, Maria Luísa. Esse se aqui, ó, sempre que tiver na voz passiva sintética, eu vou ter esse se, é obrigatório, tá? É obrigatório. Sempre que eu tiver um verbo na terceira pessoa. Maria Eduarda, qual que é a sua dúvida? Você está perguntando se eu terminei de corrigir o exercício? Não, desde o início da aula eu estou explicando o conteúdo. Eu não comecei a corrigir nenhum exercício com vocês ainda não, tá? Tá acompanhando a aula, não? Vamos lá. Vendem-se carros usados. Está na voz passiva sintética. O que caracteriza a voz passiva sintética? Verbo na terceira pessoa. No caso, esse verbo está na terceira pessoa do plural, porque o sujeito, carros usados, está no plural. Se eu tivesse aqui no singular, carro usado, o verbo aqui também teria que ser no singular. Vende-se carro usado. O verbo concorda com o sujeito. Então, o sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? Entendido isso? Então, aqui está na voz passiva sintética. Vendem-se carros usados. Se eu quiser, meninos, transformar. Então, deixa eu olhar aqui. Maria Eduarda, para de resolver problema fora de hora. Agora é hora de prestar atenção, tá? A pergunta da... Eu não lembro mais o nome. Essa que começa com Y. Quando tiver na voz passiva sintética, vai ter esse se acompanhando o verbo? Sempre. Tá bom? Sempre. Sempre vai ter esse se. Não, Amanda, eu já explico isso aí, tá? Para você não ficar com dúvida. Deixa eu voltar aqui para essa explicação e já eu respondo a sua dúvida, Amanda. Essa frase aqui na voz passiva sintética pode ser transformada em voz passiva analítica? Pode. Quer ver? Carros usados são vendidos. Faz sentido isso? Carros usados são vendidos. Faz sentido, perfeitamente. E essa oração, carros usados são vendidos, formado por um sujeito, um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, eu tenho voz passiva. Desculpa, peguei aqui. Voz passiva analítica. Até aqui vocês entenderam? Até aqui, tá ok? Entenderam?
Aí agora vem a pergunta da Amanda. Toda vez que tiver esse se, vai ser voz passiva sintética? Não, Amanda. Vocês se lembram lá no início do ano, quando eu comecei o ano revisando o sujeito com vocês? Vamos pegar o seguinte exemplo. Deixa eu colocar aqui. Vive-se bem em Goiânia. Ok. Vive-se bem em Goiânia. Preste bastante atenção neste exemplo, meninos. Vive-se bem em Goiânia. Parece voz passiva sintética, não parece? Um verbo em terceira pessoa acompanhado do se. O problema é que aqui, nessa oração, eu não tenho sujeito paciente. Tem. Quem é que vive bem em Goiânia? É uma pergunta. Quem é que vive bem em Goiânia? Eu tenho aqui, porque aqui em vendem-se carros, o sujeito é carros usados. Tá? Isso mesmo, Amanda. Beleza, chegou no ponto exato de onde eu queria. Então, aqui, na voz passiva sintética, eu tenho verbo, eu tenho se, mas eu tenho sujeito. Nessa frase, eu tenho verbo, eu tenho se, mas eu não tenho sujeito. Então, aqui, sim, Jordana, eu salvo na live, pode ficar tranquilo. Eu volto... Eu coloco a live no story, tá? Então, aqui em Vive-se bem em Goiânia não tem sujeito. Portanto, essa oração não está na voz passiva. Ela está na voz ativa e o sujeito aqui é indeterminado. Alguém vive bem em Goiânia. Quem? Eu sei? Não, não sei quem. Vive-se bem em Goiânia. Então, o sujeito é indeterminado e a frase está na voz ativa. Esse se aqui, do sujeito indeterminado, eu chamo de índice de indeterminação do sujeito. Aqui, na voz passiva sintética, esse se eu chamo de partícula apassivadora. Vocês entenderam isso? E não pode confundir, tá? Não pode confundir voz passiva sintética com sujeito indeterminado. Ficou na dúvida? Tenta transformar a frase na voz passiva analítica. Vendem-se carros usados, eu transformo tranquilo em voz passiva analítica. Carros usados são vendidos. Tenta transformar essa aqui em voz passiva analítica. Tem jeito? Não tem, porque não tem sujeito. Então, não tem jeito de transformar em voz passiva analítica, tá? Então, é essa a diferença aqui. Beleza, o pessoal tá colocando coraçãozinho aí. Obrigada pelos coraçõezinhos. Espero que a explicação tenha ficado clara para todos vocês. O pessoal colocando o joinha para mim. Excelente, tá? Se ainda ficar qualquer dúvida depois, vocês podem me perguntar quando vocês quiserem. Agora eu tenho uma outra informação para vocês, ainda nessa segunda atividade de vocês. É a seguinte, preste atenção neste exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. O bolo foi feito, ok? O bolo foi feito. Essa frase está na voz passiva analítica, mas não basta dizer que o bolo, que é o sujeito paciente, foi feito, é a locução verbal, mas eu quero dizer quem foi que fez o bolo. Então, eu escrevo aqui, ó, por minha mãe, tá? Nessa oração aqui, que está na voz passiva analítica, eu tenho sujeito, locução verbal, e o nome que nós damos a esse termo aqui, que é quem pratica a ação do verbo na voz passiva analítica, nós chamamos esse termo de agente da passiva. O próprio nome já diz tudo, né, gente? Agente
é aquele que age. Passiva, porque a frase está na voz passiva analítica. O sujeito aqui, João Pedro, é o bolo, tá? O bolo é o sujeito, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidinho, só um minuto. Só para vocês entenderem melhor. Aqui, prontinho. Oi, Dalila, bom dia. Boa tarde, né? Aqui, ó. O bolo foi feito por minha mãe. O bolo, meninos, é o sujeito da oração, certo? É o sujeito. Foi feito, tá? Eu vou colocar aqui de negrito. O foi feito é a locução verbal, né? É o verbo principal acompanhado do verbo no particípio. Por minha mãe, que eu vou colocar aqui de verdinho para vocês virem separado, é o que nós chamamos de agente da passiva. Porque é quem age na voz passiva sintética, tá bom? Então, aqui, o bolo é sujeito, foi feito é o verbo, por minha mãe é o agente da passiva. João Pedro, o agente da passiva sempre vai fazer parte do predicado da voz passiva, tá bom? Se eu colocar aqui para vocês, na voz ativa, minha mãe fez o bolo. Essa frase, ela está na voz ativa. E aí, aqui sim, minha mãe é o sujeito da oração, tá? Minha mãe é o sujeito. Fez é o verbo, tá? Tô colocando aqui para vocês entenderem direitinho. O bolo aqui, que eu vou colocar até de outra cor, o bolo aqui, meninos, é o objeto direto da oração. Isso mesmo, João Pedro. Agora, minha mãe é o sujeito, fez o verbo, o bolo é o objeto direto. Isso na voz ativa. Se eu passo essa frase na voz passiva, tá? Lembrando aqui, vamos colocar aqui para vocês. Essa frase está na voz passiva. Esqueci o i aqui. Agora sim, escrevi direitinho. Essa frase aqui está na voz passiva. Ok, agora ficou certinho. Essa frase na voz passiva diz o seguinte: o bolo, sujeito, o que era objeto direto aqui se transformou em sujeito, o verbo aqui se transforma em locução verbal, e aqui, quem era o sujeito na voz ativa, ou seja, aquele que pratica a ação do verbo, se transforma aqui em agente da passiva, tá? Então, quem é o sujeito na voz ativa é o agente da passiva na voz passiva. Tá entendido isso aqui? Tem problema não, Maria Laura, Amanda, desculpa, li o nome errado. Se não der tempo da gente corrigir a tarefa agora, a gente corrige depois. O mais importante é que esse conteúdo fica bem aprendidinho para vocês aí, tá? Bem certinho para vocês. Entendido aqui a voz ativa, a voz passiva, o agente da passiva, vou colocar outros exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem essa questão aqui do agente da passiva, tá? Se eu digo assim, o prédio, digitando errado, prédio foi construído por engenheiros. Ok, essa frase está na voz passiva analítica. Qual é o agente da passiva?
É uma pergunta. O prédio foi construído por engenheiros. Qual é o agente da passiva? As árvores foram plantadas. Vou separar aqui. As árvores foram plantadas por mim. Qual é o agente da passiva? E aí, meninos, isso mesmo, Maria Luísa. A preposição aqui, ó, ela faz parte do agente da passiva. Tá? Então, aqui eu tenho por engenheiros, agente da passiva. Por mim, agente da passiva. Tá? Ok, meninos? Entendido isso aqui? Eu posso passar para a correção dos exercícios? Se tiver tudo entendido, põe um joinha. Se tiver alguma pergunta, põe a pergunta. Se tiver todo mundo colocado joinha, eu parto para a correção dos exercícios. Ainda temos 15 minutos. Joinha, joinha. Ok. Beleza, parece então que ninguém tem pergunta. A gente pode partir para a correção do exercício. Então, vamos lá. Eu vou deixar na câmera traseira. Ok, tá pedindo para eu voltar para a agente da passiva. Aqui. Agente da passiva, tá? Para começar, a live acaba às 13 horas, Ana Clara. 13 horas. Primeira observação sobre o agente da passiva. Só vai ter agente da passiva se a frase estiver na voz passiva analítica, tá? Por isso que a gente explicou ali os dois tipos de voz passiva primeiro para vocês, antes de explicar o agente da passiva. Então, só vai haver agente da passiva na voz passiva analítica, na voz passiva sintética, tá? Pode perceber. Não tem nem como aparecer a voz, o agente da passiva. Amolam-se tesouras, não tem agente da passiva. Vendem-se carros usados, não tem agente da passiva. O agente da passiva só vai existir na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, o termo que exprime quem é que praticou a ação desse verbo é chamado de agente da passiva. Tá bom? Então, o agente da passiva é quem realiza a ação do verbo na voz passiva analítica. O prédio foi construído por quem? Por engenheiros. Então, por engenheiros, os engenheiros é quem construiu o prédio. Se foram eles quem praticaram a ação deste verbo, então eles são agentes da passiva. As árvores foram plantadas por mim. Quem é que plantou as árvores? Eu. Então, por mim é o termo que expressa quem praticou a ação desse verbo. Tá bom? Beleza, se entendeu? Ótimo. Vamos passar para frente corrigindo o exercício. Essa aqui, aula 2. Muito bem. Aqui, tá? A respostinha de vermelho para vocês, já para vocês corrigirem. Indique a voz em que estão os verbos das orações a seguir e indique-a por meio deste código. Então, colocar 1 se for voz ativa, 2 se for voz passiva analítica, 3 se for voz passiva sintética e 4 se for voz reflexiva. Deixa eu ligar aqui meu celular na tomada, senão vai acabar a bateria. Aqui, prontinho. Então, aqui,
Essa artista sempre foi adorada pelos fãs. Número 2, voz passiva analítica. Acaba de nascer uma solução transformadora. Voz ativa, número 1, tá? Nessa frase aqui, o sujeito é uma solução transformadora. Agora a oração. Nunca me penteio com escovas sintéticas. Essa frase está na voz reflexiva. E a última, ainda não se conhecem as causas do acidente, voz passiva sintética, tá? Por que ela está na voz passiva sintética? Olha o se aqui como partícula passivadora. Ele só está antes do verbo por causa do não, tá? O não puxa o verbo, a partícula se para frente do verbo. Mas se essa frase estivesse na afirmativa, seria: conhecem-se as causas do acidente. Então, voz passiva sintética, número 3. Leia esta tira de Fernando Gonzalez. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua, ai, o incenso de rosas. Aqui o narrador falando, né? Aqui nós temos um mosquito, as borboletas, desculpa, temos uma borboleta, ela foi atraída pelo cheiro da rosa, só que ela, quando foi lá na rosa, não era rosa, era um incenso. Incenso tem fogo, né? Queimou a língua. Mas vamos lá, o exercício é sobre vozes do verbo, então vamos. A oração do primeiro balão da tira está na voz passiva. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Que tipo de passiva é essa? Voz passiva analítica. Aqui é a resposta. Voz passiva analítica. Aí tá perguntando por quê? Por que voz passiva analítica? Aí eu respondo para vocês. Porque há um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Tá bom? Amanda, o que você colocou aí? 3. Não chegamos na 3 ainda. Vamos lá, estamos na letra A da número 2. Resposta. Voz passiva analítica, pois há um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Letra B. Qual é a função sintática do termo pelo cheiro das flores? Pelo cheiro das flores é o agente da passiva. Ok? Letra C. Como essa oração ficaria na voz ativa? O cheiro das flores atraem as borboletas. Então, a frase do primeiro balão na voz ativa ficaria: o cheiro das flores atraem as borboletas. Ok? O João Gabriel entrou na sala no finalzinho do segundo tempo, né, João Gabriel? Dessa vez eu vou computar a presença, mas quem entrar no finalzinho da aula não vai ganhar presença não, tá bom? Letra A. Vamos lá, repetindo a letra A para Amanda. A oração do primeiro balão da tira está na voz passiva. Que tipo de voz é essa? Voz passiva analítica. Por quê? Porque há um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Amanda, eu vou ajudar vocês, tá? Fazem assim, ó. Tá vendo aqui a questão número 2? Assim, tira um print. Internet tá ruim? Isso acontece. Tira um print. Que aí vocês ficam aí salvo na galeria de vocês a resposta. Depois vocês escrevem com mais calma. Ok? Ah, não, Israel, eu vou desativar comentário. Não, deixa o povo comentar.
Eu preciso até da participação de vocês. Ah, você fala para não aparecer a fala de vocês, né? Eu não sei como é que faz isso. Ah, aprendi. Agora eu fiz. Vai lá, gente. Pode printar aí a resposta da 2. Todo mundo printando. 3, 2, 1. Prontinho? Então, agora vamos para a questão número 3. Pessoal, daqui a pouco a live acaba. Vamos ver se dá tempo da gente corrigir o exercício. Vou ativar os comentários de novo. Depois eu tiro os comentários para vocês printarem, tá? Mas vamos lá. Só prestando atenção na correção. As orações que seguem estão na voz ativa. Passe-as para a voz passiva analítica, lembrando de fazer as alternações de tempo verbal convenientes. O menino levaria o brinquedo para casa. Resposta: o brinquedo seria levado para casa pelo menino. Sua canção encantou os ouvintes. Os ouvintes foram encantados pela sua canção. A mulher tirou o dinheiro do caixa eletrônico. O dinheiro do caixa eletrônico foi tirado pela mulher. Maria comprou uma calça linda. Uma calça linda foi comprada por Maria. Deixa... Esse já vai? Não, já usei. Desculpa aqui, pessoal. Vamos lá. Quero que vocês prestem uma atenção aqui em alguma coisa que eu vou falar para vocês. Se na voz ativa esse verbo aqui está no futuro do pretérito, na voz passiva, quem vai para o futuro do pretérito é o verbo auxiliar. Ó, levaria, futuro do pretérito. Seria levado, futuro do pretérito, particípio do sujeito. Vocês estão conversando fiado de novo, hein? Vamos lá, presta atenção. Encantou está no pretérito perfeito. Foram encantados. Foram no pretérito perfeito, encantados no particípio. Tirou a mesma coisa. Tirou no pretérito perfeito. Foi tirado. O foi no pretérito perfeito e tirado no particípio. Ah, comprou a mesma coisa, foi comprada. Então, meninos, quando vocês forem transformar voz ativa em voz passiva ou vice-versa, preste atenção no tempo do verbo na voz ativa ou no tempo do verbo auxiliar na voz passiva, tá bom? Vou desativar os comentários aqui para vocês tirarem um print da resposta número 3. Enquanto vocês tiram um print da resposta número 3, presta atenção. Esse tipo de aula aqui, que é bem explicativa, e eu tenho que estar transformando aqui toda hora em a câmera, eu tenho que estar alternando a câmera, não dá para chamar ninguém para participar ao vivo comigo, não. Tá? Esse tipo de aula não dá. Às vezes, um outro tipo de aula, né, mais relax, mais tranquila, com outro tipo de assunto, pode até ser que dê. Mas hoje não dá, não. Esse tipo de aula não dá. Ok? Ok, tiraram um print. Vou ativar aqui de novo os comentários. E vamos para a questão número 4. Tá? Vamos rapidinho. Faltam 4 minutos, aqui encerra automaticamente. Então, eu vou desativar o comentário para vocês printarem logo enquanto eu estou falando, tá bom? No número 4, eu quero que vocês passem para a voz passiva sintética, tá? A oração principal aqui está na voz passiva analítica. Eu quero que vocês transformem em voz passiva sintética. Então, fica como: papéis foram jogados no lixo, jogaram-se os papéis no lixo. Presta atenção no tempo verbal de novo. O carro foi vendido muito barato.
Vendeu-se o carro muito barato. As matrículas já foram encerradas. Encerraram-se as matrículas. Os doces foram vendidos para ajudar na formatura. Venderam-se os doces para ajudar na formatura. Ok? Já devem ter tido tempo aí de tirar o print da questão. Tá. Foi o meu WhatsApp aqui que foi pausado, desculpem. É porque chegou aqui uma mensagem e ele pausou automático. Vamos lá, antes de encerrar. Achei que tinha encerrado a aula. Vamos lá. Identifique reescrevendo o agente da passiva das orações abaixo. Então, agora é para vocês apenas reescreverem o agente da passiva. Os suspeitos foram conduzidos pelos soldados. Agente da passiva, pelos soldados. Pode tirar o print, tá? A encomenda foi entregue pelo portador. Pelo portador. Ela era inflamada por uma enorme beleza. Por uma enorme beleza, agente da passiva. Aquelas páginas foram redigidas por velhos copistas. Por velhos copistas, agente da passiva. A velha parede foi enfeitada por pequenos cromos amarelados. Por pequenos cromos amarelados, agente da passiva. Tá bom? E é isso, eu acho que deu tempo de todo mundo ter tirado o print aí. Ah, voltei a câmera para mim. E agora, gente, a gente encerra a nossa aula, tá bom? Vamos embora todo mundo almoçar, que todo mundo deve estar morrendo de fome. Falta 2 minutinhos já. Ótimo, Maria Eduarda falou que acertou tudo, parabéns, tá? Não seja mal educado, Vitor, tá bom? Até a próxima aula. Próxima aula, atividade da aula 3, tá bom? Beijo, texto 3. Até mais, obrigada pela audiência. Só alguma, Jordana? Tá bom. Se ficar alguma dúvida, a gente anote depois para perguntar, tá bom? Tchau para vocês, beijos e bom almoço para todos vocês. Tchau. Encerrando a aula. Tchau.